Graças e paz, igreja. Uma boa tarde para todos. Mais um vídeo nesse domingo gracioso ao qual o Senhor nos faz contemplar a beleza, a magnitude da sua grandeza da criação. Nós olhamos a natureza e a natureza resplandece a glória do Senhor, resplandece toda a maravilha, a magnitude do nosso Deus, aquele ao qual nos confiamos, que é soberano, criador do céu e da terra e que está no controle de todas as coisas. Eu queria hoje dividir um texto com vocês, 2 versículos do capítulo 2 de Filipenses, que diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre, obedeceste não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Que texto lindo para a gente refletir nessa tarde, para a gente refletir nesse momento de que nós precisamos ter confiança, e a nossa confiança ela tem que estar pautada no Senhor. Paulo ele escreve aos crentes de Filipos, os crentes de Filipenses, né? Uma carta exortando ele para que eles venham desenvolver a salvação. E muitas das vezes, se a gente for olhar esse desenvolvimento da salvação, parece que eles não eram salvos, e não quer dizer isso. O texto está bem claro, definindo: desenvolvei a vossa salvação com tremor e temor. É interessante que quando eu percebo que eu obedeço, não porque eu tenho, como é que eu vou dizer, cobrança em cima de mim, mas sim porque eu tenho temor e tremor diante do Senhor. Eu vejo que está faltando isso diante da igreja, muitas das vezes como dirigente, como líder. Às vezes a gente vê e a gente conversa com as pessoas e vê que está faltando intimidade, está faltando confiança. E eu queria conversar um pouquinho disso, porque Paulo ele estava preso, ele escreve essa carta preso de dentro da prisão e fala: agora eu não vou poder estar mais com vocês. Porque quando você vê alguns autores como Bacon, ao definir esse assunto, ele define de uma forma muito interessante: não na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Deve ser ligado a operar e não obedeceste. Ao usar esse verbo, Paulo sugere que a sua ausência significa muito mais ainda estar distante deles fisicamente. Até agora, ele tem estado presente por carta, mesmo quando não podia entregar uma mensagem falada. Mas essa minha ausência aqui, segundo Bacon, refere-se evidentemente à morte, depois da qual os crentes de Filipenses eles não estariam mais com Paulo. E eles, por ser, muito interessante, eles por ser ensinado e aprender diante de Paulo e aprender com Paulo, essa prática de desenvolver a salvação, conhecer a Cristo através da pregação de Paulo. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está falando para os filipenses: desenvolve a sua salvação. E esse desenvolver essa salvação é interessante que devemos pensar como Hendricks ele pensa, né? E Hendricks ele fala para desenvolver, ele fala nessa obediência. Paulo aqui ele está exortando eles a obedecer. E que seria essa obediência? William Hendricks ele define dessa forma: a obediência dos filipenses não deve ser motivada pela presença de Paulo, nem durar só enquanto Paulo estiver em seu meio. Ao contrário, sua própria ausência deve imprimir-lhes a ideia de que agora, mais do que nunca, deve tomar a iniciativa, especialmente agora, deve se esforçar, porque deve contar com seus próprios recursos
e contar com seus próprios recursos, sem dúvida, não no que diz respeito a Deus, mas no que diz respeito a Paulo. Aqui ele não está falando para desenvolver a salvação, porque a salvação já é deles, porque o texto já diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação. Então, se quando fala desenvolver a vossa salvação, é porque a salvação já foi dada por Deus. A salvação não é dada por Paulo, a salvação não é algo que você possa ter, a salvação não é algo que você adquire, a salvação é dada por Deus. O desenvolver a salvação a qual Paulo está chamando os filipenses aqui, a exortação de Paulo aos filipenses, a exortação de Paulo hoje para mim, para você, é para que nós desenvolvemos essa salvação como? De que forma nós vamos desenvolver essa salvação? Com temor e tremor. Essa salvação, a palavra grega que Paulo usa dizer operai, transmite a ideia de levar à conclusão, mas os crentes de Filipenses têm de operar exteriormente na função de comunidade em suas relações sociais, o que Deus operou neles, interiormente neles. Então, quando Paulo fala desenvolver a vossa salvação, é desenvolver aquilo ao qual Deus operou internamente em vocês, externa o que foi operado internamente em vocês. E é interessante a gente pensar nisso. Coloca para fora aquilo que você tem aprendido através da leitura do Evangelho. Coloca para fora a salvação a qual Cristo, ao regenerar seu coração, ao te reconciliar com Deus, coloca para fora em comunidade. Seja exemplo no meio de uma geração ao qual está meio que perdida. Seja exemplo no meio da sua família. Ore com a sua família nesse momento agora de distanciamento, sabe? Liga, ora com eles, porque muitas pessoas estão agora nesse momento sem saber o que vão fazer com as suas empresas, muitas até da sua família, como eu tenho sempre falado. Ore com eles, é o que Paulo está falando aqui para mim e para você. Desenvolver a vossa salvação com tremor e temor diante do Senhor. É interessante que nesse contexto, F.F. Bruce diz assim: Paulo não está exortando cada membro da igreja a empenhar-se na obra da sua salvação pessoal. Paulo está pensando na saúde e bem-estar geral da igreja como um todo. Cada crente e todos os crentes num só corpo precisam prestar atenção a este fato. Que fato é este? Os crentes filipenses têm de operar exteriormente na função de comunidade em suas relações sociais, o que Deus operou interiormente neles. O que Paulo está falando aqui é isso. Expressa na sociedade o que Deus sarou interiormente em você. Expressa na sociedade o que Deus cuidou de você interiormente. Exala a fé da sua salvação em Cristo. E o William Hendricks falando, dando continuidade a esse texto, diz: agora eles devem desenvolver sua própria salvação, ou seja, desenvolvê-la a parte da assistência de Paulo. Sim, eles devem desenvolvê-la, isto é, levá-la à sua conclusão, digeri-la, plenamente e aplicá-la ao viver diário. Aplicar a sua salvação ao viver diário, visto que Cristo Jesus, por meio de sua obediência irrestrita e voluntária, lhes deu um exemplo a seguir. O nosso exemplo é Cristo, irmão. Por isso que Paulo está falando para eles, naquilo que aprendeste comigo, naquilo que aprendeste com Ele, aprendeste a olhar para Cristo. Vocês têm sido exortados a olhar para Cristo, olhar para o autor e consumador da sua fé. Então, Paulo desejava que todos os filipenses tivessem a mente em Cristo diante da admoestação. Observe que Paulo está incentivando os filipenses a desenvolverem, a operarem a sua salvação, mas não trabalharem para obtê-la, demonstrando a graça e o poder de Deus por meio da nossa unidade e o nosso amor. É muito interessante esse ponto aqui. Observe que Paulo está incentivando os filipenses a desenvolvê-la e operarem a sua salvação, mas não trabalharem para obtê-la, porque a salvação é dada por Cristo. A salvação não é desenvolvida por você. Desenvolver a salvação é desenvolver o dom, desenvolver, operar em comunidade aquilo ao qual foi dado a você pela graça salvífica de Cristo na cruz do Calvário.
Desenvolve a sua salvação, irmão, em comunidade. Desenvolve a sua salvação em família. E é interessante que quando fala em temor e tremor, fala em desenvolver em temor e tremor, refere-se à seriedade que os crentes devem tratar deste assunto. É disso que Paulo está falando. Desenvolver com tremor e temor diante do Senhor. Desenvolva com seriedade. Desenvolva sendo um bom exemplo dentro da comunidade ao qual você vive. Desenvolva sendo um crente ao qual as pessoas olham para você e falam assim: se um dia eu for para a igreja, eu quero ser um crente como aquele ali, ó. Eu quero ser um crente como aquela igreja ali, crente daquela igreja ali, igreja A ou igreja B. Eu não estou aqui pregando placa de igreja, eu estou dizendo para você, Jesus Cristo exala o bom perfume de Cristo. Seja exemplo, com temor e tremor. Viva uma seriedade. O crente deve tratar desse assunto com seriedade. É evidente que a atitude recomendada pelo apóstolo aqui, né, nada tem a ver com terror servil. É muito interessante quando fala de temor e tremor. Parece que nós olhamos para um Deus que vai nos tornar escravo. Pelo contrário, ele nos resgatou e nos libertou da escravidão ao qual nós éramos do mundo, da escravidão ao qual eu outrora fazia parte, outrora você fazia parte. Servir a Deus tem que ser uma coisa graciosa, um bem precioso. Você tem que tratar isso como algo maravilhoso. Trata-se antes de uma atitude de reverência e profundo respeito na presença de Deus, de extrema acessibilidade à sua vontade, de consciência de nossa responsabilidade à vista de havermos prestar conta ao tribunal de Cristo. Viva como um crente diante do Senhor com tremor e temor. Não viva de qualquer maneira. É o que Paulo está fazendo aqui, falando aqui para mim e para você. Assim, pois, amados meus, desenvolvei como obedeceste quando eu estou presente, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Seja sensível à palavra de Deus. Viva com sensibilidade. Nós não obedecemos porque somos cobrados. Nós obedecemos porque temos temor, e esse temor não é um temor servil, um temor de um Deus que vai nos punir, e sim de um Deus amoroso que enviou seu Filho por amor de mim, por amor de você. Eu sirvo a Deus porque Ele me amou primeiro. Eu sirvo a Deus porque o meu coração não estaria voltado para Ele se Ele não regenerasse o meu coração. Eu sirvo a Deus e amo a Deus porque eu não conseguiria amá-lo se Ele não colocasse esse amor dentro do meu coração. Eu sirvo a Deus porque eu sou grato ao Senhor, porque Ele me libertou, porque Ele me curou, porque Ele me tratou. Eu sirvo a Deus porque Ele age de uma maneira tremenda na minha vida. Eu sirvo a Deus porque Ele tem tratado a minha família, cuidado de mim, muito mais e me dado muito mais do que eu mereço. É interessante que num dos comentários aqui de F.F. Bruce, Paulo não está exortando cada membro da igreja a empenhar-se na obra da sua salvação pessoal. Vou repetir essa fala de novo. Paulo está pensando na saúde e bem-estar geral da igreja como um todo. É muito interessante a gente ver isso. Paulo está tratando a igreja como um todo, a igreja como um viver em comunidade. A igreja tem que ser luz para a comunidade. Mais à frente ele vai falar isso. Verso 16, ele vai falar isso sobre a palavra, sobre você viver a palavra dentro da comunidade. Como nós não temos tempo para expressar todos os 5 desenvolvimentos as 5 marcas do desenvolvimento da salvação, eu só queria falar de 2. E o segundo é a confiança na soberania de Deus. O primeiro foi a exortação à obediência. O segundo é a confiança na soberania de Deus. Pois é Deus que efetua em vocês ou em vós, tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade, com a boa vontade dele.
quando eu entendo também que somente o Senhor quer e realiza segundo a sua boa vontade. Eu tenho que entender isso, que o Senhor é soberano. Eu tenho que ter isso em mente. E é interessante que nós temos vários comentários e quando a gente fala da soberania de Deus é algo maravilhoso. Porque muitas das vezes nós pensamos que, quando eu falo nós, eu não estou referindo particularmente a você, mas eu estou referindo a todos aqueles a qual em algum momento perde a confiança na soberania de Deus. Parece que entende que o Senhor perdeu o controle, o Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor jamais perdeu o controle. William Hendricks apresenta essa passagem de forma contundente. Ele diz assim, Paulo diz alentadoramente, vocês filipenses devem continuar a operar sua própria salvação, e vocês podem fazer isso, porque é Deus quem está operando em vocês. Se não fosse o fato de Deus estar operando em vocês, filipenses, jamais estaria a desenvolver a sua própria salvação. Olha que coisa maravilhosa. Deus nos regenera, Deus opera em nós, Deus persevera em nós e Deus faz eu e você entender que o desenvolver da nossa salvação, e esse desenvolver, ele aponta para o corpo lá ressurreto, um corpo já glorificado, no final da nossa trajetória, ao qual nós vamos estar na Canaã celestial, ao qual ele está apontando lá para o nosso futuro, porque o nosso futuro não é aqui, nós estamos aqui de passagem. E eu entendo que nós não morremos, nós começamos a viver. Quando nós morremos, nós começamos a viver com Cristo, porque a minha pátria não é aqui, a minha pátria é na Canaã celestial. A minha pátria é onde está reservado para mim, onde Jesus falou para mim que ele vai, e para onde ele vai tem muitas moradas. É muito interessante eu entender que o meu Deus, ele diz para mim, muito gostoso dessa forma, que vocês vão desenvolver a sua própria salvação, que vai continuando a viver em comunidade. O verso 12 e o 13, eles estão ligados. A exortação está ligada e apontando para a soberania de Deus. Não dá para você pensar em viver uma coisa sem estar na presença de algo, sem entender que Deus ele está presente em todos os lugares. Não dá para você olhar Paulo como alvo. Paulo ele está aqui se tirando. Paulo ele está falando assim, pois amados meus, sempre que obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei, continue, dá continuidade àquilo que aprendeste comigo, aquilo que você viu em mim, aquilo que você vê em Cristo, tira Cristo como exemplo. E é interessante que ele dá o exemplo de Cristo lá no capítulo 2, verso 5 ao 8, muito gostoso, quando ele fala, tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Paulo está falando para mim e para você, ponha o exemplo de Cristo. Porque é Deus que vai efetuar em você a obediência. É Deus que vai fortalecer o seu joelho, fortalecer a sua vida nesse momento de desespero. É Deus que está no controle da sua empresa. É Deus que está no controle da sua vida. É isso que Paulo está dizendo para mim e para você, que o efetuar e o querer do Senhor, que não adianta a gente planejar, a gente também não tem que ficar inerte. E quando fala de desenvolver, fala de um paralelo que muitas das vezes os crentes não gostam de conversar. Fala aqui da responsabilidade humana. Está falando de mim, está falando de você. Você recebeste a salvação, foi regenerado, desenvolve a tua salvação, caminha para a glória, caminha como uma nova pessoa, seja uma nova pessoa, seja exemplo na sua comunidade, seja exemplo, procure viver o exemplo de Cristo, procure viver como Cristo, procure ser o exemplo de Cristo, procure amar as Escrituras cada dia mais, procure rejeitar as facilidades do mundo, seja exemplo.
É isso que Paulo está falando para mim e para você. Esse desenvolver é a tua responsabilidade de uma vivência como servo do Senhor, como crente, como um homem que ama a palavra de Deus, como um homem que ama o seu Salvador. E quando eu falo homem, eu falo homem, mulher, jovem, criança, pessoas que amam o seu Salvador, que amam o sacrifício feito na cruz. Viva, desenvolva, confie na vontade soberana do Senhor. E é interessante que Calvino aqui, ele dá uma recomendação muito legal. João Calvino comenta esse versículo e diz: este é o verdadeiro mecanismo que lança por terra toda arrogância, é a espada que põe fim a todo orgulho, quando aprendemos que somos meramente nada e nada podemos fazer a não ser pela graça de Deus somente. O que ele está dizendo para mim e para você aqui? Porque é Deus quem efetua em vós, tanto querer e realizar segundo a sua boa vontade. Deus é soberano. Você vai desenvolver e Deus vai perseverar em você. Você vai ler a Escritura e vai aprender a vontade de Deus. Você vai examinar a Escritura, vai aprender a vontade de Deus. Você vai ler a exortação no capítulo 12, no versículo 12, capítulo 2. E você vai entender que Paulo está exortando a dar continuidade, porque o morrer por Cristo vale muito mais a pena do que morrer pelo mundo. O viver para Cristo vale muito mais a pena do que o viver para as maravilhas do mundo. Ninguém está dizendo aqui para que você não tenha sonho, não estude, para que você não tenha vontade, para que você não queira ter as coisas, mas para que você... Vou ler de novo João Calvino, o que ele comenta. E ele diz assim: este é o verdadeiro mecanismo que lança por terra a arrogância, a espada que põe fim a todo orgulho quando aprendemos que somos meramente nada. E nada podemos fazer a não ser pela graça de Deus somente. É interessante você refletir nisso, descansar nisso. Porque quando eu entendo também que somente o Senhor, quando eu falo eu entendo também, é porque muitas das vezes nós falamos de uma soberania e não vivemos a soberania. Quando eu prego a soberania do Senhor, tem que descansar nela, porque o efetuar e o querer do Senhor. Qual de nós, qual ser humano que pode acrescentar 1 centímetro na cabeça dele, de tamanho? Qual de nós pode acordar de manhã e falar assim: hoje eu vou crescer 10 centímetros? Eu vou viver até 100 anos, até 200 anos. Qual o ser humano que pode falar isso, por mais dinheiro que ele esteja? Porque o efetuar e o querer é do Senhor. E é interessante que a salvação é totalmente de Deus, tanto no desejo quanto na efetuação, do começo ao fim. William Barclay diz que todo o processo da salvação é uma ação de Deus, e essa ação é eficaz porque é a sua ação. A ação de Deus não pode ser frustrada nem ficar inconclusa, deve ser plenamente concluída, porque é a ação de Deus. Amado e amada do Senhor, a sua vida está na mão poderosa do Deus que fez o céu e a terra. Sei que estamos passando momentos dificílimos, é difícil mesmo, mas tenha confiança no soberano, no Criador, naquele que te ama, naquele que enviou o seu Filho por amor de mim, por amor de você. Aquele que não poupou seu Filho para que eu e você fôssemos reconciliados com Ele. O que nós merecíamos era o inferno, mas por amor dele, pela graça salvadora, ele enviou o Filho dele.
Não há mérito em mim, não há mérito em você. Todo mérito é do Senhor, porque a salvação é dele, a vontade é dele, o querer é dele. Tudo isso vai passar e nós vamos glorificar o nome dele junto. Mas entenda que você vive em comunidade, então continua desenvolvendo a sua salvação com temor e tremor diante do soberano, do Senhor que te ama, do Senhor que tem cuidado de você. Ame as Escrituras, ame a vontade do Senhor. Ame, porque o Senhor te ama, o Senhor te reconciliou com Ele e o Senhor te criou para ser adorador dEle. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre nossas vidas. Vamos orar? Pai amado santo e Pai querido, mais uma vez eu te oro, te glorifico, te exalto na beleza da tua santidade, Pai. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós, Pai. Muito obrigado porque nós queríamos falar mais, Pai. Mas aprove o Senhor que nós falássemos sobre esses 2 pontos. Sei que tem pessoas que poderiam expressar muito melhor, Pai, expressam muito melhor. Mas que aonde essa palavra chegar, Pai, chegue com a tua graça e com o teu poder, Pai, que minha voz seja anulada para que a tua voz fale aos corações das pessoas, Pai. Que ela entenda que nesse momento ao qual nós estamos passando, Pai amado, é um momento de tristeza, um momento de angústia, onde muitas vidas têm se perdido, Pai. Mas o Senhor não perdeu o controle de nada, Pai. Pai, em nome de Jesus, conforte os corações daqueles que estão enlutados, Pai. Conforte os corações das pessoas, Pai amado, ao qual estão perdendo as suas empresas, Pai amado. Pai, conforte o coração de pessoas desesperadas, Pai amado, para que elas não venham, Pai amado, esquecer que existe um Deus todo-poderoso que nós devemos dobrar o nosso joelho e que fale em sua palavra que nunca viu um justo mendigar um pão. Pai, em nome de Jesus, abençoa as tuas igrejas na face da terra. Abençoe as autoridades instituídas por ti, Pai amado, porque a tua palavra diz que toda autoridade é instituída pelo Senhor, Pai amado. Pai, não existe autoridade que não seja instituída pelo Senhor. Pai, que nós possamos orar para que os nossos governos entrem, Pai, em conciso, Pai, que eles entram, Pai, em amabilidade um com o outro, Pai, que saia, Pai amado, do meio, Pai, da esfera estadual, federal, Pai, ou municipal, qualquer, Pai, divergência, Pai. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos orar para que as autoridades entrem e encontrem um bom senso no meio deles, Pai amado. E que nós, Pai, que estamos no meio, Pai, que nós possamos orar a Ti, porque a Tua palavra diz, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro não está nos homens, Pai. O meu socorro está no Senhor, que fez o céu e a terra. Por isso eu clamo a Ti, Pai. Por isso eu oro a Ti, Pai, para que o Senhor traga paz no meio dessa tempestade, Pai amado. Para que os nossos corações estejam em paz em meio à turbulência, Pai. Pai, eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.